Então o 10º tipo de funções especiais é uma função racional. Então toda vez que a gente falar de uma função racional, significa que ela é o quociente de dois polinômios, né? Então são funções definidas da forma p de x sobre q de x, onde p e q são dois polinômios. Aí os graus, né, de cada um independe. Tá? Pode ser, o de cima pode ter maior grau do que o de baixo pode ter maior grau do que o de cima, aí independe. Os graus são quaisquer. Tá? Então nesse caso o domínio dessa função seria quem? Todos os x, né? Como é polinômio não tem problema, né, de definição. O único problema é que o elemento que está aqui embaixo, né, no quociente não pode ser zero. Então tem que ser um x onde o quociente q de x é diferente de zero. Ok? Então esse que é o domínio. Por exemplo, se eu tenho a função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1, é uma função quociente, né, que é um polinômio em cima, um polinômio embaixo. O domínio dela seria todos os números reais, exceto o menos 1, né, porque o menos 1, quando eu coloco aqui embaixo menos 1 mais 1, zero embaixo e a gente não pode zerar embaixo. Ok? Outro exemplo, né, se eu tenho esses dois polinômios, ó, em cima é a multiplicação desses dois polinômios, embaixo a multiplicação desses dois. X² mais 3x menos 4 vezes x² menos 9. E embaixo x² mais x menos 12 vezes x mais 3. Então, para analisar o domínio, eu teria que analisar quais são as raízes desses dois polinômios, né? Porque eu não posso zerar embaixo. E zerar embaixo significa zerar esse ou zerar esse. Né? Então, por exemplo, aqui o menos 3 já não pode estar. Então, menos 3 a gente vai tirar. Além disso, tem que observar esse aqui e observar quais são as raízes desse polinômio. As raízes desse polinômio eu tenho que tirar, porque senão vai zerar aqui embaixo nesses valores, quando o x assume esses valores. Ok? Muito bem, então com isso a gente fecha os tipos de funções especiais, tá? Que a gente tem aí. Então a gente aprendeu bastante nomes, bastantes tipos de gráficos, né? Aqui a gente não viu gráficos porque depende do polinômio, né? A gente viu que depende do polinômio, se o quociente aqui, ou seja, a gente não tem quociente, já depende do polinômio, né? Para a gente estudar. Mas a gente vai utilizar, vai observar no decorrer do curso, vai utilizar esse tipo de função também e vai estudar o gráfico deles através das ferramentas que a gente for estudando, que é o conceito de limite, de derivada, tá? E futuramente no cálculo 2 de integral e assim por diante. Ok? Muito bem, então temos aqui uma observação, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem o gráfico, né? A gente estudou ali mais ou menos como que é o tipo de comportamento do gráfico, mas a gente tem uma deformação, né? Um deslocamento, tanto na parte dos x quanto na parte do y. E o que acontece? Como que a gente pode analisar esses deslocamentos, né? Então, se a gente conhece o gráfico de uma função y igual a f de x, então como será o gráfico de y igual a f de x mais a? Então eu estou aumentando, estou deslocando todos os elementos do x mais a. Né? Então ao invés de eu avaliar no 0, vai ir lá para o a. No menos 1 vai lá para o a menos 1. E assim por diante. Tá? Então é como se eu fizesse um deslocamento no eixo x. Tá? Como que fica o gráfico? E aqui eu estou fazendo o y igual a f de x mais a. Então o mais a está fora do parênteses, né? Então eu não estou aplicando a função. Então eu estou fazendo aqui um deslocamento no y. Tá? Então eu vou pegar a função, o valor da função, e ainda vou aumentar a em cada um dos pontos, para cada valor de x que a gente analisar. Ok? Então o que acontece? Então, primeiramente, o gráfico da função é y igual a f de x mais a. Né? Como eu vou mexer no x, então eu vou ter um deslocamento aí para a direita ou para a esquerda. Né? É o deslocamento do gráfico da função y igual a f de x para a direita ou para a esquerda, dependendo do sinal de a. Tá? Então vai depender do sinal, eu vou puxar para a direita, eu vou puxar para a esquerda. Tá? Depende do lado aí. O gráfico, agora quando eu somo aqui fora, o gráfico da função y igual a f de x mais a, então somando aqui fora, vai ser um deslocamento no y, então na vertical. Tá? É um deslocamento do gráfico da y igual a f de x para cima ou para baixo. Então vamos ver alguns exemplos aqui que a gente vai entender isso, como que funciona essa observação. Então vamos lá. Primeiro, esboce o gráfico da função f de x igual a x² mais 1, g de x igual a x menos 3 ao quadrado e x menos 3 ao quadrado mais 1. Tá.
Então vamos ver. Primeiro, x² a gente já viu o gráfico do x². É a parábola clássica, né? 1 vai no 1, o 2 vai no 4, o menos 1 vai no 1, o menos 2 vai no 4 e assim por diante, né? A parábola que lá centrada na origem. O que vai acontecer? Ele está somando 1, mas somando 1 aqui fora do x, né? Então fora da função. Ele está pegando a função e somando 1. Então eu vou pegar toda a função e vou somar 1. Então eu vou subir o gráfico 1 de tamanho. Né? A gente sabe que a parábola, se eu apagar aqui só para a gente ter uma ideia, né? Relembrar como funciona o caso do gráfico aqui, né? De x², o gráfico de x² a gente tem aqui, ó, esse tipo de, né? Uma parábola dessa forma mais ou menos, né? Passando aqui na origem, né? Tem que ser simétrica aqui, né? Não está muito simétrica aqui, mas a gente pode alterar aqui. Então, tá? Temos mais ou menos um gráfico dessa forma. O que vai acontecer? Aqui é x², né? Então, quando a gente faz x² mais 1, então a gente está tendo um deslocamento para a altura 1. Né? Então, vamos aqui na altura 1. Né? Então, temos aqui um deslocamento para cima aqui. Então eu peguei essa função que a gente já conhecia e subi ela na altura 1. Então aí, olha só como funciona. O 0 vai ser levado no 1. O 1 vai ser levado, em vez de ser levado no 1, ele vai ser levado no 2. E assim por diante. Tá? O 2, em vez de ser levado no 4, vai ser levado no 5, né? Porque 2 ao quadrado do 4 mais um 5. E assim por diante. Tá? Mas se a gente conhece esse gráfico, a gente consegue conhecer esse gráfico só fazendo o deslocamento. E agora, x menos 3 ao quadrado. Então agora eu estou fazendo menos 3 no x. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tinha o gráfico do x². Né? Então no lugar do 0, o que vai acontecer? Esse comportamento que a gente tinha no 0 aqui vai ser dado em que ponto? Em que ponto que vai zerar aqui dentro do quadrado? No 3. Tá? Então é só lá no 3, então x igual a 1, 2, 3. Só aqui no 3 é que vai ter um comportamento desse tipo, né? Por quê? Quando eu coloco x igual a 3, o que vai acontecer aqui? Ó? 3 menos 3, 0. 0 ao quadrado, 0. Então quer dizer que a parábola vai tocar o eixo x aqui nesse ponto. Né? E no 2, quando eu colocar o 2, 2 menos 3 vai ficar menos 1 ao quadrado, vai ficar 1. Então ela vai subir lá na altura 1. Tá? Então a parábola ela vai ficar assim. Ela vai descer aqui, vai passar aqui e vai subir. Entendeu? Então ela veio, a parábola, né, que a gente tinha aqui, então o comportamento que ela tinha aqui no 0 vai ser deslocado para a direita, vai lá para o 3. Tá? Vai lá para o 3. Entendeu? Então cuidado, né? Aqui está menos 3, mas o deslocamento foi lá no 3, né? Que é onde zera. Tá? E o que acontece aqui? Aqui eu tenho a mesma g, só que eu estou somando 1. Então, então além de estar deslocado no 3, ainda ele vai subir 1. Tá? Então a gente tem aqui o 1, o 2, o 3 e aqui a gente tem a altura 1. Então ele vai fazer o mesmo comportamento que a gente tinha ali, o bico, né, o vértice da parábola, vai estar nesse ponto aqui. Então a parábola vai fazer algo assim. Tá? Então é assim que vai ser o gráfico da minha função. O vértice vai estar nesse ponto. Então eu peguei esse aqui e subi numa altura 1. Então aqui é 3 e aqui é 1. Tá? Então essa aqui é a ideia do que acontece. Quando a gente soma dentro do x, né, dentro da função, né, soma ou subtrai, ele vai fazer um deslocamento à direita ou à esquerda, né, depende do sinal. E quando a gente soma fora, né, quando a gente soma fora, então vai ser um deslocamento para cima ou para baixo, dependendo do sinal aí também.